Oi, 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 tudo bem? tudo e você? tudo? Bem, também. Nossa, a gente está com um problema sério com o Zoom hoje. Não sei o que está acontecendo, mas Tá bonito seu cabelo, Verônica. Ah, obrigada. Fez luz, alguma coisa? Tá com umas mechinhas? Não, eu tenho, mas de muito tempo que eu pintei. Acho Hum. que já deu um ano. Nossa, mais nas pontas então, né? É, Ah, legal. E sexta-feira, né? Sexta a gente vai falar com o engenheiro de produção. Dá certo para você às 4h30 mesmo, né? dá. A prova acaba umas 4h20. Ah, legal. Ela tem uma experiência bem legal, porque ela trabalhou na Seara durante 4 anos e agora ela trabalha numa multinacional de tecnologia também. Então, Hum, faço ideia do que ela faz exatamente, mas vai ser bem legal. deve mesmo. uhum. Fabinho chega. Grande, né? Não, É, mas você aí pesquisou? Você soube da empresa dela? A Link te mandou o link? você abre ela lá Não, no Essa eu não telefone e vi. sai pra O frente. Elin me não, mandou do o Fiso. Fisionete ou... Não, não, da Não, engenheira de Tá bom? produção. você não me Nossa. mandou o link. Não, depois eu te mando Tá. onde ela trabalha para você ver. Não, tranquilo. Oi, Olá. E aí, Fábio? E esse casal aí que faz tempo que eu não vejo? É, você vê, sumimos, né? a gente tá jogando tênis ainda, só não no clube, mas Continuamos ruins do Legal, mesmo jeito, mas estamos jogando. legal. Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo bem? Estamos. Deixa eu ver se dá para só tá pôr mais. Uhum. profissional nas videoconferências, hein? Com fundo personalizado e tudo mais. Acho que- Então, você viu só? Estamos que tendo que se reinventar aqui, né? é isso mesmo. Ah, pode ser que às vezes no meio aí eu tenho que atender, fazer algumas coisas que eu tô meio que, eu dispensei minhas funcionárias, eu estou fazendo tudo sozinho aqui. Eu estou em casa e está tendo umas atividades ali na clínica, enfim. Pode ser que no meio eu tenha que fazer alguma coisa, mas vamos Não, embora. Tudo bem, legal, né? não. Então tá, vamos tentar ser o mais breve possível, então. Então, Fabinho, a Verônica é estudante do ensino médio, ela está para escolher a profissão, e entre as possibilidades, a fisioterapia chama bastante a atenção dela. E a gente gostaria de saber de você, assim, você sempre soube o que você queria fazer da vida? Como é que você escolheu a sua profissão? Não, eu não. Eu acabei pensando em algumas possibilidades, né, de profissão. E aí, só um instantinho Tá aí, ó. bom? Lembra que eu te falei aqui? Isonete, pois não? E para ajudar é trote ainda, né? Né? Para ajudar é alguma. Porcaria Tá, qualquer aí. tá ligando o dia todo. Não. Mas eu não nasci, quero ser, não. Isso foi acontecendo. Foi uma coisa que foi aos poucos foi acontecendo e eu me encontrei logo no primeiro ano de faculdade, né? Ainda bem que eu dei sorte. Antes, na verdade, só lembrando, eu cheguei a fazer matemática, olha Olha só. só, cara. Fiz matemática no IBILSE, aí via o pessoal conversando com as paredes, falava, imagina um ponto ali em cima. Eu falei, vou vazar daqui, porque senão eu vou ficar doido. E quando no meu primeiro ano de físio, eu já me identifiquei e sou muito grato à minha escolha, né? E você sempre gostou de esporte também, né? É, talvez tenha sido isso que chamou a tua atenção na física? Na verdade, o esporte começou depois, um pouquinho depois. Eu sempre gostei de me movimentar e tal, né? Mas não. Tanto é que dentro da físio eu acabei não indo para a área esportiva. Geralmente os homens vão para a esportiva, as mulheres vão para a parte de neuro, parte de hospital, né? Parte de dermato funcional. Mas eu acabei gostando de tudo dentro da físio, eu gostava de tudo, né? Ah, Foi legal. isso. E no curso da fisioterapia, o que que você aprende, assim, no primeiro ano, no segundo, não sei se você lembra. Tá, vamos lá. Eu lembro sim, que na verdade eu virei professor também, né? Eu dei aula durante 10 anos em faculdade. Não. A grade da fisioterapia, ela tinha na minha época 4 anos, hoje acho que ela está um pouquinho maior, acho 4 anos e meio, dependendo da faculdade, às vezes até 5 anos, tá? Eu fiz o curso integral,
Ultimamente, não sei, os cursos integrais, pelo que eu converso com os amigos professores, eles têm reduzido bastante, isso é um tanto quanto perigoso às vezes, mas enfim, o mundo está mudando, né? No início, você tem algumas disciplinas que você fala, para que eu vou fazer com isso e tal, né? Mas uma disciplina muito importante que existe e que ela é, acho que é o ponto fundamental se você vai gostar ou não, é a disciplina de anatomia. Uhum. Então lá você vai, na minha faculdade não eram bonecos, eram cadáveres, né? Às vezes o pessoal usa boneco e tal, né? Então aí você já vai se identificando ou não com a profissão, né? Então é uma disciplina fundamental. Logo no primeiro ano você tem a anatomia 1, né? Começa a ver a parte de ossos, né? Todos os detalhes do osso, né? Por que ele tem aquela pontinha, para que serve. Às vezes, o para que serve você vê mais para frente, mas você começa a identificar tudo, principalmente a parte de anatomia, você vê um pouquinho de citologia, né? Histologia, biologia, microbiologia, né? Então, o primeiro ano, o pessoal ainda fica um pouco... Anatomia, que eu acho que ela é preponderante nesse sentido, que depois você passa a usar anatomia em tudo. Independente da área que você for escolher, você acaba... Eu até dei aula de anatomia numa ocasião, dei aula na Unip, Deus me livre, era um curso de enfermagem, nossa, eram umas 100 alunos lá, Deus me livre, era punk, né? Mas foi uma vivência interessante. Legal. E qual faculdade que você fez, Fabinho? Eu me formei em Lins. Eu vou até desligar que deve ser o trote. Né? Eu me formei em Lins. Na ocasião, eu escolhi assim, eu vou prestar o vestibular e ver qual que era mais barata, né? Eu não tinha tanto dinheiro para pagar, meu pai não tinha. Aí eu passei em Santa Fé do Sul, que é uma faculdade antiga, né? Lá eu lembro que era R$199 por mês, é uma fundação. É fundação, né? E aí eu passei em Lins também. E Lins era um pouquinho mais caro, mas era mais próximo. Meu pai falou, não, vai para Lins, é uma cidade melhor. Ainda bem que eu fui para Lins, fiz a faculdade lá, morei fora de casa, eu acho isso muito válido, importante, né? Viu, Verônica? E foi uma vivência muito bacana. Até hoje tenho meus amigos de faculdade que se deram muito bem, tá? Até o pessoal encontra, o pessoal de Lins acaba, não sei explicar o motivo, mas tenho muitos amigos que nós nos formamos junto que se deram muito bem, né? Do mesmo jeito que também existe o contrário, mas isso é o que acontece, né? Em toda a profissão. E, Fabinho, a Verônica, ela tem interesse, assim, na parte de esporte. O que você acha, assim, ainda é uma área boa para atuar? Você acha que pode crescer? Como que você enxerga? Ainda mais que você, sendo professor, né, já foi professor, como que você vê esse mercado? Tá. Eu penso que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde, né? Porque a tendência de terem problemas de saúde aumenta com essas situações de uso de celular, né? O tempo todo no computador, né? O tempo todo, às vezes, na posição sentada. Isso é extremamente prejudicial para a coluna. Então, a pessoa quer se exercitar, né? Eu gosto muito de esporte. Acho que o esporte, todos eles, né? Sensacionais. Ele é um ambiente muito saudável, né? Mas o que eu falo para a Verônica, ao longo do curso, essas ideias podem ou não irem mudando, não é? Às vezes você entra num hospital e fala, nossa, é aqui que eu quero ficar, né? Ou vai para uma empresa para trabalhar com ergonomia, se identifica. Então, eu penso que às vezes as nossas preferências de hoje, daqui 2, 3 meses, elas podem mudar. Isso é normal. Em virtude dessas mudanças aceleradas aí, né? Mas se identifica e gosta, é um prato cheio. Assim, o Fabinho joga tênis também. E, Fabinho, há uns
eu fiquei 3 anos fazendo triatlon, né? Até cheguei a fazer um Ironman em Floripa. E eu falo, tá crescendo tanto o movimento de pessoas que correm, pessoas que querem realmente mudar de vida, assim, querem fazer um esporte mais a fundo. Por exemplo, eu hoje continuo correndo, eu tô sem bicicleta e não pode nadar, né, por causa da pandemia. Mas eu gostaria de fazer um acompanhamento com fisioterapeuta, porque eu tenho dor nas costas, tenho dor nos joelhos, né? Tô com 36 anos já. Mas eu ainda não encontrei um cara bom, pelo menos em Rio Preto, sei lá, para ir de vez em quando, sabe? Eu acho uma área difícil de se encontrar. Por isso que eu até acho que seria uma coisa legal, assim, para a Verônica, se ela fosse investir nessa área. Parece que são poucos, sabe? Que investem, né, para ir na parte de esporte. Ou tem muitos, a gente não conhece. Você não encontrou que você não falou comigo, não perguntou para mim ainda, né? Acredita que eu não lembrava de você? Assim, depois que eu falei, o Fabinho é... Tem uma pá de gente para indicar, né? Na verdade, eu tenho indicado bastante, dependendo da área, né? Tem as pessoas que, por exemplo, se eu tiver um problema na coluna, eu sei quem que eu gostaria que fosse atendido, né? Eu acho que sempre quem é da área acaba indicando melhor as pessoas aí nesse sentido. Agora, as possibilidades, o que o fisioterapeuta pode fazer hoje para benefício do corpo, elas são enormes, né? Enormes. Ainda existe uma fisioterapia muito antiga na cabeça das pessoas, tá? Do choquinho, dessas coisas, né? Infravermelho, forno de bio. o forno. Tô tentando lembrar do nome do forno. Alguns ambientes da fisioterapia, eles acabam traduzindo uma sensação equivocada. Isso era lá atrás, né? Hoje não. Hoje existem ambientes muito mais estimulantes e agradáveis, tá? Seja para quem for, talvez a gente precisasse de uma divulgação melhor em relação a isso, né? Para os novos que estão entrando aí e tal. Sim. Mas é isso aí. E hoje você, além de fisioterapeuta, você tem cursos, né? Você também, é você que ministra os cursos da sua empresa? Isso, eu fiquei como professor 10 anos em faculdade, aí dava supervisão de estágio, e aí eu acabei montando uma escola que oferece cursos, tá? Até fica o convite da Verônica vir conhecer o nosso espaço. E além dos cursos, a gente oferece também o espaço para os profissionais atenderem. Então, nós montamos uma clínica semelhante a um coworking hoje, que o profissional não precisa investir 30, 40, 50, 100 mil reais num investimento de clínica. Ele tem tudo isso pronto por um custo extremamente acessível, barato para ele, de acordo com a quantidade de pacientes que ele tem. Então, a gente oferecia os cursos para os alunos. Os cursos que eu falo são cursos complementares à faculdade. Curso de pilates, curso de fisioterapia dermatofuncional, curso de quiropraxia. Enfim, tem uma infinidade de cursos que a gente oferece. Só que, além de oferecer os cursos, a gente quis também oferecer a oportunidade para os alunos não ficarem reféns, às vezes, de um determinado profissional, seja ele o médico, seja o próprio fisioterapeuta, que às vezes explora o próprio profissional, né? Então, por um custo baixo, ele capta os pacientes dele, ele coloca o preço, ele vem aqui e atende como se fosse um hotel. Não precisa ter nenhuma dor de cabeça, tá? Legal. Então, é semelhante a um coworking, mas voltado para profissionais da saúde. E a sua maior parte, hoje a gente tem aproximadamente 8 profissionais nesse esquema aqui. Dentre eles, acho que são 5 ou 6 são fisioterapeutas. Que legal. Nossa, que ótimo. Verônica, quer perguntar alguma coisa? Não, entendi tudo. E Fabinho, só mais uma coisa. Quais são as áreas que você pode se especializar na fisioterapia? Olha, são várias, tá? Mas vamos lá falar das grandes áreas. As grandes áreas, por exemplo, ortopedia. Dentro da ortopedia você tem uma infinidade de situações, quem tem dor no joelho, dor na coluna, né? Dor no pescoço e tal. Você tem a parte respiratória, que aí você acaba indo para dentro de um hospital, na maior parte das vezes, né? Você tem também a parte neurológica, são as 3 grandes áreas, né? Que aí você vai atender pacientes que tiveram um acidente vascular cerebral, né? O conhecido como derrame, pacientes com paralisia cerebral, né?
pacientes com dificuldade de locomoção, enfim, essas são as 3 grandes áreas. E aí, dentro dessas grandes áreas, você acaba indo com ramificações dentro dessas próprias áreas, né? Por exemplo, uma área que vocês vão ouvir falar muito, que vai incomodar muita gente, que já está incomodando, que é a área de terapias manuais, né? Olha lá, eu tenho uma dor na coluna, aí eu vou até o médico faz um exame de imagem, identifica lá uma hérnia, problema, né? Quando aquele disco sai ali do lugar que ele deveria estar. E aí, ó, você tem que fazer cirurgia ou remédio. São essas 2 opções do médico hoje, tá? Ele não manipula, ele não vai mexer na sua coluna. E existem procedimentos, muitas das vezes até simples, né? Que você consegue, através das terapias manuais, reposicionar essa coluna, essa vértebra, esse disco intervertebral no local apropriado e impedir que esse paciente faça uma cirurgia que é extremamente agressiva e extremamente pouco resolutiva. Não sei até que ponto isso vai resolver o problema do paciente. É claro que existem casos e casos, mas na maioria das vezes o tratamento conservador, utilizando a técnica correta, aí você entra com osteopatia, quiropraxia, diversas terapias manuais, né? Que você consegue... Só um instantinho. Tá. Alô? Acender a luz, eu acho que essa luz aqui vai ajudar bastante. Nós estamos escuros, né? Tudo bem. Melhor. Me desculpem aí, mas enfim. Então eu falo que vai incomodar muita gente porque é um tratamento barato, mais resolutivo, né? Em outros países, o profissional, quando tem um problema na coluna, ele não vai ao médico, ele vai no quiropata, né? Ele vai no osteopata. E as resoluções são maiores, tá? Então, os 2 têm que ser fisioterapeuta, né? Para você fazer o curso. No Brasil, sim. No Brasil, até existe também uma faculdade de quiropraxia, tá? São 2 faculdades que oferecem esse curso, mas eu não sei se elas se permaneceram. E existe uma briga das faculdades com os outros profissionais que trabalham com a quiropraxia. Dentro do nosso Conselho Federal, existe uma resolução que dá essa autonomia para o fisioterapeuta também utilizar da ferramenta da quiropraxia, né? Se especializar em quiropraxia. Assim como na osteopatia, tá? Então, nosso Conselho Federal, ele dá essa autonomia. Mas existe uma briga grande aí em relação a isso daí, né? Porque, no fundo, o olhar de todo mundo tem que ser para o paciente, o que é melhor para o paciente, né? Se é o profissional A, B ou C, eu não sei até que ponto isso é importante. O importante é resolver o problema, aquela dor, aquele desconforto do paciente, né? Sim. Bacana. Verônica, que área que você acha interessante da fisioterapia? Então, na verdade, eu gosto de várias. É obrigatório no curso eu ir fuzilando e escolher uma, e depois eu teria que fazer curso, eu não posso me especificar assim, em mais de uma? Você pode e você deve. A formação do fisioterapeuta é generalista. Então, ao longo da faculdade, você vai tendo as disciplinas básicas, as fisioterapias aplicadas específicas lá para o 3º ano, e no 4º ano, praticamente 4º, 5º ano, você vai fazer só estágio, né? Você vai ficar mesmo em atendimento, na parte bem prática, tá? Então, aí que você vai amadurecendo. E uma coisa muito importante, Verônica, é você conversar com diversos profissionais da área, não conversar com 1, 2, 3, conversar com vários, porque vai ter aquele que vai te desestimular e vai ter aquele que vai te estimular, né? Muitos fisioterapeutas são muito reclamões, tá? Não sei se nas outras profissões isso acontece também, mas em toda a profissão você vai ter ali 5% que vai se destacar, independente da profissão, né? Aí vai muito da habilidade e da vontade, da aptidão, né? Do anseio de querer algo a mais, né? Fazer algo a mais e estar muito consciente da escolha, né?
Por exemplo, quem trabalha com fisioterapia tem que gostar de mexer com gente, conversar com gente, né? Se comunicar, querer resolver, querer ter a curiosidade em resolver aquele problema, né? O corpo humano, ele não é fácil, diferente, por exemplo, a matemática ela é exata, né? Ela é fácil, ou é ou não é. No corpo humano não é bem assim. No corpo humano você tem diversas variáveis aí, né? Seja a parte psicológica, que pode, um problema psicológico pode dar uma dor lá na lombar ou na cervical. Ah, mas pode, né? A maioria das vezes acontece, né? Tá muito tenso, você começa sem perceber, começar a utilizar e de forma excessiva de determinados grupos musculares que vai te causar dor, né? Então, tem esse lado também comportamental, que às vezes uma boa conversa com o seu paciente, que poucas vezes acontece no ambiente médico, acho que estou falando muito mal dos médicos aqui, né? Mas não, tem médicos excelentes, tá? Muito pelo contrário. Mas a gente tem visto muitas vezes o profissional da saúde, seja ele qual for, não só o médico, tá? É que o médico ele tem um poder muito forte hoje, né? Ninguém vai ao fisioterapeuta, vai ao médico, tá? Isso vai ser sempre assim. Ainda os espaços das outras áreas não médicas, o médico ele ainda sempre vai ter esse poder maior de persuasão, que o médico falou é lei. E nem sempre o que ele fala é correto, tá? A gente que é da área, a gente, né? Muitas vezes sim, mas tem coisas que não. Posso te assegurar que não. E o fato de ter o toque, ter o contato, né, de uma boa conversa, você identifica problemas que você não precisa fazer uma ressonância nuclear, uma ressonância, não precisa fazer nenhum exame. São coisas simples, né, de um bom bate-papo. Ó, como é a posição que você dorme? Ah, é assim? É por isso que você está com a dor ali no seu punho que você dorme, né? O tempo todo assim, o punho está doendo. Então não vai ter que fazer um exame disso, tá? Então, isso que a gente chama de anamnese, né? Uma boa avaliação, ela é o beabá da coisa. Isso tem que acontecer em todas as profissões, né? Essa boa avaliação em cada uma das áreas, que você identifica e economiza muito tempo. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho bem importante. Há uns 15 anos atrás, um convênio médico nos Estados Unidos fez uma pesquisa identificando os custos que ele tinha com alguém que tinha, por exemplo, uma dor na coluna, tá? Uma dor lombar, lá embaixo da coluna e tal. E ele percebeu que a quantidade de exames que essa pessoa tinha que fazer para falar, ó, vai para o quiropata ou vai para o fisioterapeuta, por exemplo, gastava $2.000, ao invés de ir direto para o profissional e gastava $200. Então, o próprio convênio médico disse isso, né? Ele não pode ficar dando toda, porque o convênio estava gastando muito, né? Vai no especialista que manda fazer o exame, aí o outro exame vai no outro profissional para ler o exame, que manda para um outro, e depois encaminha, devolve para o outro, que, vai fazer exercício, vai fazer fisioterapia, né? Ou vai numa academia, alguma coisa nesse sentido que você vai resolver. Então, o próprio convênio médico fez essas observações, tá? Então, não sei até que ponto a doença é muito lucrativa, né? É verdade. E a gente tem visto cada vez mais os médicos optam por cirurgia ou medicação, ao invés de colocar a mão, de entender, de tentar outras soluções que não vão ser tão pesadas para o paciente, né? Então, muitas vezes a questão financeira conta, porque uma cirurgia ele ganha dinheiro, né? Então, o paciente é meio que um cliente, né? Que ele quer vender serviço. Exatamente. E uma coisa que é interessante, por exemplo, qualquer dor lombar, olha só, qualquer dor lombar, em até 14 dias ela vai cessar. Ela vai parar. Tá? Qualquer dor lombar. Independente de você tomar remédio ou não, em 14 dias ela vai parar. Então, olha só como isso é interessante, né? E você toma um monte de remédio, lá para a segunda semana que eu melhorei, você já ia melhorar. Porque o corpo é muito inteligente, ele vai criando os seus recursos, né? Seja uma posição adequada, não, agora você vai deitar da forma correta, você vai sentar da forma correta, né?
E aquela premissa do cozinheiro que menos é mais vale também para o fisioterapeuta. Tá? Não precisa fazer um monte de coisas. Às vezes as coisas simples, você tem resultados muito bons. Tá? O simples Legal. é mais, o menos é mais, acho que em tudo, né? Que bacana. Fabinho, dá para fazer 2 perguntas ainda? Claro. A primeira eu queria saber de você se você acha que a tecnologia vai impactar muito assim na fisioterapia a ponto de atrapalhar o profissional, não Ou ajudar. vem para Assim. melhorar. Ó, são duas vertentes, né? O profissional que fica preocupado de perder espaço para a tecnologia, ele deve perder mesmo. Se uma máquina for melhor do que ele, né? Abandona. Ele pode abandonar, tá? Agora, a tecnologia ela é necessária, ela deve ser uma ferramenta para uma série de diagnósticos, de possibilidades, né? Ela deve ser uma aliada sempre. A gente deve sempre acompanhar a tecnologia, que nem, por exemplo, a gente está fazendo uma reunião, cada um no seu lugar aqui, poxa, sensacional. Né? Por essa reunião dá para fazer muita coisa. Né? Dá para corrigir a posição que a Verônica está sentada, que vocês dois estão todos sentados errados, e assim por diante. Né? Então, existem pequenas coisas, poxa, graças, né? A tecnologia não tem mais volta, não tem mais volta não, tá? Legal. E mais uma, existe um piso salarial do físio? Como é que funciona a remuneração? É por hora, por sessão? Ele existe, quem determina esse é o sindicato, eu não lembro qual é o valor hoje, em R$4.000, R$4.500, alguma coisa assim. Cada sindicato de cada estado determina o piso salarial, mas na maioria das vezes é um profissional autônomo que vai receber pelo seu trabalho, né? E pela quantidade de pacientes que ele tem ou que ele deixa de ter. Tá? Ele tem uma flexibilidade de horários, dependendo da área que ele pode trabalhar. Ele pode trabalhar numa empresa, fazendo análises ergonômicas lá, né? Então ele vai determinado horário, ele trabalha em casa. Ele pode, com essa situação remota, oferecer um monte de possibilidades de atendimentos, de orientações, né? E aí, Hélio, eu acho que é mais assim, né? Cada profissional aí que vai determinar o quanto ele merece ganhar, a verdade é essa, né? Porque eu queria muito ter alguém para mim aqui, ó, eu quero ganhar 10 mil, mas você vale 10 mil? Ah, eu vou te mostrar que meu preço é esse. Que ótimo, maravilha, né? Mas não tem, não tem. É mais o quanto você merece ganhar por aquilo que você faz. Por exemplo, nós tínhamos um professor que dava um curso de osteopatia aqui com a gente, né? A semana dele custava R$10.000, tá? Ele ficava uma semana dando curso aqui com a gente, famoso, né? Enfim. E aí ele contou uma historinha muito interessante, que ele estava querendo trabalhar menos, tá? E aí a sessão dele que custava 100, ele mudou para 150. Falou, muita gente vai parar de vir no meu atendimento, tá? E aí eu vou trabalhar um pouquinho menos, mas como eu vou ganhar um pouquinho mais, então vai se equilibrar. Olha o que aconteceu. Como ele era bom, ele resolvia o problema, e na saúde a pessoa não economiza. Se você está com uma dor, você paga o que for para resolver aquele problema. Mas é um cara que ele merecia ganhar aquilo, né? Ele aumentou o preço da sessão, o que aconteceu? Aumentou a procura. Nossa, 150, não, esse cara é bom, eu vou lá. Mas ele resolvia os problemas, né? Trabalhava com osteopatia, né? Uma escola até fora do Brasil e tal, né? Então, tem profissional que, eu quero cobrar R$800 a minha sessão, mas ele vale os 800. Diferente daquele que quer cobrar 800, o cara vai lá e fala, não, esse cara me enganou, né? Esse cara me enganou. Que nem que teve um colega nosso lá do tênis, que ele ia para São Paulo para o filho dele fazer uma cirurgia no pé, eu estava extremamente preocupado. Aí ele ia gastar uma nota para falar com um ortopedista especialista e papapá, né? Ia gastar trajeto, dormir lá, voltar, enfim, gastaria uma boa grana. Foi fazer ele me pediu uma indicação, eu indiquei um cara que trabalha com podoposturologia, são palmilhas, vou falando, vai surgindo áreas aí que podem acontecer. Trabalha com palmilhas posturais, que elas se adequam de acordo com a necessidade. Por exemplo, quem
quem é de esporte de alto rendimento, né? Alguns milímetros, alguns detalhes pode fazer uma diferença muito grande, né? Na altura do quadril, que você vai mudar o ombro e tal, tudo começa lá no pé. E esse colega trabalha com a parte de palmilhas posturais, né? A sessão dele custa R$600. Aí ele foi lá, Fábio, eu falei com ele, custa R$600, cara. Eu falei, olha, teu filho, se fosse o meu filho, eu pagaria. Não, tá, eu vou lá. Ele saiu da sessão, ele ficou 2 horas avaliando ele. E mostrando no computador, por isso a tecnologia, olha, esse diagnóstico do seu filho não é isso. O pé dele é ao contrário desse diagnóstico. Olha aqui no gráfico, quando ele pisa. Ficou 2 horas avaliando e mostrando. Ele falou, olha, aí depois ele me ligou. Ele primeiro me ligou desesperado. Falou, esse cara é um enganador, né? Esse cara, ele ficou preocupado, depois ele me ligou agradecendo. Não, olha, profissional, ele vale os 600, ele cobra R$600 a hora, 2 horas, mas ele vale esse valor, né? Aí ele perguntou, vai ter um descontinho? Eu falo, não, o meu preço é esse, né? Ele ia resolver o problema e ele vale o preço, então pagou e pagou feliz, porque se ele fosse para São Paulo ter que fazer uma cirurgia no filho, olha só, a R$20 mil, então para o médico o povo gasta vintão, né? Agora para o coitado do fisioterapeuta chora para gastar quinhentão, seiscentão. Tá, Verônica? Não estou te desestimulando, eu estou te dizendo que tudo vai depender de você, né? Tudo vai depender de você, né? De estudar, se aprofundar, não, eu quero, é um problema, é difícil de resolver, mas eu vou a fundo, eu vou, né? Então isso vale para tudo, tá? E você vai vivenciar uma época aí muito bacana também, eu acho, com bastante facilidades tecnológicas de deixar a profissão cada vez melhor, né? Na parte de, se você gosta de esporte, de alto rendimento, nossa, sensacional, sensacional. Tenho amigos que foram para a Olimpíada e tal, poxa, é uma experiência fora de série, né? Imagina, Elinho, sei lá, o Federer lá batendo bola ali, né? Sim. Né? Nossa, deve ser demais mesmo. Tá doido. E é isso aí. Ah, legal. Mais alguma coisa, Verônica? Você queira... Não. Não? Eu te desestimulei ou te estimulei, Verônica? Não, eu via no fisioterapeuta. Ele sempre falou essas coisas dos médicos, que sempre implica no remédio cirurgia. Sempre falou muito dessa coisa da mão, assim. Ele sempre me ajudou bastante, que eu tenho problema também no quadril. Aí eu ia já lá. Então acho que foi aí que eu comecei a me interessar. Quem que é o teu fisioterapeuta? Chama Silvio. Silvio? Eu não sei o sobrenome dele, mas sei que chamam ele de Tubarão. Ele atende numa clínica na Ercília? E não sei, é lá na Zona Norte. É uma clínica só dele. Ah, tá. Legal. Se quiser conhecer a clínica, que também fica à vontade para ver o dia a dia de um fisioterapeuta, conversar com o pessoal que trabalha aqui, né? Também fica à vontade aí. Tomara que você tome uma boa decisão. E se tomar errado, também faz outro, que nem eu fiz matemática. Legal, obrigada. Ô, Fabinho, Só louco lá no Fabinho, mas aqui a gente resolve também. Ela vai tomar a decisão certa. Muito bom esse bate-papo, gente. Não, mas legal. Obrigado mesmo, viu, pelo seu tempo e pela nossa oportunidade de conversar com você. E a gente pode tirar uma foto aqui Claro. Na tela? Vai, Nath, conta aí. 1, 2, 3 e já. Valeu, Fabinho. Obrigada, viu? Foi muito bacana conhecer um pouco mais da sua profissão. Foi ótimo. Foi muito legal mesmo. E a gente vai colocar um trechinho lá no Instagram, tá? A Fisionet tem Instagram, né? Acho que eu já vi. Tem. @fisionet.com.br. Beleza, então. Tá bom? Até mais, tá certo. então. Obrigadão. Tchau. Tchau. Abraço. Tchau. Tchau.